deles é que o Bolsonaro está partindo para o modo político totalmente, né? Ele ontem refez o seu cercadinho, falou por mais de uma hora e agora tentando recuperar aquela força popular que ele tinha, que já não é mais essas coisas. E o outro que você trouxe a esquerda também convoca uma manifestação contra a anistia e precisa cuidar, porque senão a manifestação da esquerda também vai flopar. E aí o Felipe tem uma apuração sobre isso, porque a esquerda também precisa se movimentar nas redes sociais. E aí parece que não é tanto o PT, né, Felipe? Quem mais se movimenta nas redes sociais hoje é o PSOL. E lá você tem uma deputada que se movimenta e muito, e se movimenta bem, que é a Érica Hilton. O que ela está fazendo? É exatamente isso, Raquel. A Erika Hilton virou aquilo que a gente já escreveu sobre isso. Ela virou a principal voz da esquerda nas redes sociais. Ela que tratou do Pix, ela que consegue fazer esse enfrentamento. E o que ela quer fazer é uma espécie de série. Ela quer transformar o Instagram dela num Netflix. Ela quer fazer vídeos super produzidos, exemplo do que ela fez com o Pix, sobre o processo de Jair Bolsonaro. Ela quer tomar cuidado com luz, ela vai consultar juristas, ela vai para um estúdio gravar e o que ela quer entregar de produto é um vídeo super bem explicado, em palavras dela, que o motorista do Uber, a caixa do supermercado consiga entender primeiro o tamanho do episódio histórico, que é um presidente se tornar réu por tentativa de golpe. E outra coisa é que se tem a dimensão da gravidade do que ele está sendo acusado. O objetivo dela é que as pessoas consigam compreender, que elas consigam traduzir, consigam, se a mensagem bolsonarista chegou para uma pessoa, que ela também tenha chegado a mensagem da esquerda dizendo que isso para fazer essa medição, para a pessoa poder conseguir confrontar, porque é muito conhecido que a direita se comunica e a esquerda não consegue se comunicar. Ela tenta quebrar isso. Só que, como você falou, o PSOL está tomando a dianteira disso. Você fala com o líder do PT, o Lindbergh, o deputado fala que está preocupado. Mas aí o líder do governo, Zé Guimarães, você vai perguntar para os deputados do Centrão se ele tratou com eles sobre anistia, e não. Então, é um negócio que não fecha. O principal interessado não trata com quem decide as coisas aqui no Congresso, que é o Centrão, sobre um assunto tão importante. E outra coisa que me disseram é o ato da esquerda no dia 30 tem dois problemas. Um, ele pode ser minguado e menor que o do Bolsonaro, e outra é você compra o assunto do adversário. Então, o cara que dá as cartas também mostra poder, e é complicado você ir lá no campo adversário para responder. Gente, essa apuração maravilhosa do Felipe, tem pergunta para ele, Coach? Vai lá. Olha, eu queria saber uma coisa, Felipe, a oposição, a direita, os bolsonaristas, eles estão meio ressabiados com a imprensa, né? Porque hoje a nossa produção tentou marcar entrevistas com vários parlamentares da oposição, né? Inclusive com Flávio Bolsonaro, o filho do presidente, e nenhum, eles não atendem telefone, não dão retorno. O que está acontecendo? A bronca é com você, é com a gente, ou é com a imprensa em geral? Pode ser Eles comigo, viu? Porque eu tentei o dia inteiro também. jogaram a toalha? Eu acho Não, eu acho que eles repetem muito o comportamento do ex-presidente Bolsonaro. E como o ex-presidente ontem assumiu o comportamento cercadinho, eles estão mimetizando esse comportamento. Ontem o presidente prometeu uma coletiva, aí ele começa a falar, e não dá nunca a palavra, emenda um assunto no outro. Na primeira vez que uma repórter tentou fazer uma pergunta, ele disse, chega lá. E aí, disse, na segunda tentativa, eu vou estourar, vocês sabem como eu funciono. Então ele estava bastante arredio. E um comportamento, pelo menos desses bolsonaristas raiz, esse grupo de 30, 40 deputados que devem o mandato ao ex-presidente Bolsonaro, eles acabam repetindo o que ele fala, a maneira como ele se comporta, e acho que isso explica a dificuldade de conseguir trazer alguém aqui hoje. Gente, o Felipe trouxe com a apuração da Érica Hilton e toda essa percepção dele que ele tem do Congresso, que eu acho incrível, né? Ele tem uma apuração melhor que a outra, né, Coach?
Ele trouxe discussões que eu queria debater aqui com vocês. Professora Isabela, tem uma discussão que é super interessante, que está na apuração do Felipe, também está numa entrevista que o Lindenberg Farias, o líder do PT no governo, trouxe para nós aqui, que é o seguinte, o que eles acham? Que o julgamento do Bolsonaro vai servir como uma peça de desgaste. Né? O Lindenberg Farias disse isso ontem, que conforme o julgamento for televisionado, isso acontece muito na política, né? Aconteceu nas CPIs, aconteceu nos julgamentos do Mensalão, do Petrolão. Isso vai desgastando não só Jair Bolsonaro, disse o Lindenberg, mas a direita como um todo, inclusive Tarcísio de Freitas. Essa é a aposta deles para 2026, um desgaste da direita. E o Felipe traz essa apuração da Erika Hilton querendo levar isso para as redes, né? Tirar isso da televisão, traduzir, mastigar e levar para as redes sociais. O que a senhora acha dessa hipótese? Vai prejudicar uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República? Raquel, acho que são coisas diferentes, né? Então, acho que uma coisa é o desgaste que o julgamento pode trazer para Jair Bolsonaro, eventualmente para a imagem das Forças Armadas e para um certo entorno de apoiadores. E uma outra coisa é esse desgaste, ele colar no Tarcísio de Freitas. Eu acho que são coisas distintas. Eu não consigo ver muito no cenário atual que esse desgaste vá chegar no Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio, eu já falei inclusive aqui em outras situações do UOL, ele se tornou uma espécie de blindagem, ele tem quase que uma blindagem de teflon, que não cola, enfim. No momento ele está no carro de som, num ato que tem, enfim, contornos antidemocráticos, que está no limite da legalidade, e Jair Bolsonaro falando o que quer, e no outro ele está elogiando o funcionamento das urnas eletrônicas, da justiça eleitoral, etc. E ele consegue fazer isso, né? E como poucos políticos conseguem, que é transitar da extrema-direita até o centro-direita. Então, eu não consigo imaginar que esse desgaste vá chegar no Tarcísio, que vai ter uma corrosão tão grande do campo da direita. Eu acho que vai ter uma corrosão da família Bolsonaro, da imagem de Bolsonaro, mas eu acho que o que acaba acontecendo é que é possível que outros atores da direita consigam ver isso uma oportunidade para sim crescer em relação a despeito do Bolsonaro, passando por cima do Bolsonaro. Eu acho que esse é o cenário mais provável. Couto, e você? Qual que é a sua avaliação? Eu queria fazer uma pergunta para a Isabela também. Vai, esse é repórter, ele não consegue. Ele não consegue ficar de analista, comentarista, ele é repórter. Isabela, está cada vez mais claro, pelo que vocês falaram, todo mundo, que o Tarcísio vai ser o candidato da direita em o Bolsonaro não ser o que não será, porque está inelegível até 2030, né? Agora, do outro lado, do lado da esquerda, caso o presidente Lula não seja candidato à reeleição, nesse momento eu não estou vendo ninguém. Quer dizer, na direita tem o Tarcísio e tem mais meia dúzia lá de coadjuvantes, né? Mas e do lado do governo, do lado da esquerda, quem que você vê no cenário? Primeiro que é uma honra ter uma pergunta sua, mas, de fato, eu acho que tem uma diferença aí que é a seguinte, né? A gente sabe que, por mais que o Bolsonaro diga que ele, primeiro ele é o candidato na primeira opção, na segunda opção e na terceira opção, quando ele fala Jair Messias Bolsonaro, né? Ainda que ele diga isso, a gente sabe que o campo da direita está aberto. A gente sabe que tem uma vaga que está aberta hoje, independentemente do resultado do julgamento, do andamento do julgamento, porque Bolsonaro está inelegível. Ele adotou uma estratégia que é de fazer de conta que ele não está inelegível, até como uma maneira de confundir a população, mas a gente sabe que existe uma vaga aberta, digamos assim, para um presidenciável da direita em 2026. Por outro lado, no campo da esquerda, a gente não tem essa vaga aberta, porque, enfim, a gente tem hoje o candidato mais provável sendo o Lula. Então, eu acho que essa é a diferença. A gente, de fato, tem uma articulação porque a gente sabe, e as pessoas da direita sabem que precisam construir uma candidatura. No campo da esquerda, as pessoas da esquerda têm uma dúvida que vai ser Lula? Tem que se preparar uma outra candidatura? O Haddad, que seria, digamos, uma candidatura possível dentro do campo petista, tem sofrido muito desgaste, inclusive na base mais progressista, na base do PT, por diferentes razões.
Então, acho que tem algumas dúvidas. E mesmo a possibilidade de ter um outro nome fora do Partido dos Trabalhadores, como o caso seria, por exemplo, o Boulos, pelo PSOL, não me parece esse ser o perfil que o Partido dos Trabalhadores adotaria. Sim, um quadro interno, a não ser que eventualmente alguém vá para o PT. Mas então eu acho que essa basicamente é a diferença. Enquanto você tem a figura do Lula representando uma possibilidade, ninguém quer falar publicamente, ninguém quer se colocar como uma alternativa ou como um nome possível dentro do campo da esquerda. Legal. Felipe, queria mais uma informação sua. Eu posso falar de Tarcísio? Claro, por favor. Eu perguntei pro pessoal aqui o que o Bolsonaro, sendo do réu, mudava pro Tarcísio. O que eles me disseram é que o Tarcísio tem uma vantagem muito grande na direita, que é a possibilidade de jogar parado. Porque ele é o governador do maior estado, ele foi ministro do Bolsonaro e foi ungido já há muito tempo como um possível sucessor. Então ele não precisa aparecer. Enquanto todos os adversários dele, nesse campo da direita, Ratinho, Zema, Caiado, eles têm que aparecer. Então, quando você aparece, você vira vidraça, você começa a apanhar e você perguntou do desgaste do Tarcísio. Enquanto ele pode jogar parado e não aparecer, ele fica blindado. Essa é a avaliação que a pessoal da direita tem aqui e até a gente do Centrão também.